deixa a EBD morrer. Oh não, 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 é o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa a EBD morrer, levante a sua mão pelo EBD. Meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal da EBD, Veritas Apologética. E hoje, irmãos, como de costume, um assunto de grande importância e grande relevância para você e para a minha vida, irmãos. Qual é o assunto? Irmãos, estamos com você aqui abordando o tema sobre psicologia cristã e a EBD. E hoje, qual é o tema? Crianças e emoções. Como ensinar os pequenos com sabedoria, irmãos. Não perca tempo, já aproveita aí, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, comente aqui embaixo e compartilhe, porque, irmãos, esta aula está muito boa e vai ajudar a edificar muitas vidas. Vamos lá, se inscreva aí, compartilhe esta aula, comente aqui embaixo e deixe aqui o seu joinha, porque... Olha só, irmãos, hoje, com a graça de Deus, quero com você aqui conversar sobre psicologia cristã, crianças e emoções, como ensinar os pequenos com sabedoria, irmãos. Olha só, aqui em nosso canal tem para os irmãos uma playlist especial só com este assunto, psicologia cristã e a EBD, tá? Aqui já foi para os irmãos abordado na sequência, a primeira aula sobre psicologia cristã e a EBD. A EBD, como centro de conforto, terapêutico para os seus alunos, Também a aula 2 sobre ansiedade e depressão. E hoje, irmãos, aqui a aula 3 sobre crianças e emoções, como ensinar os pequeninos com sabedoria, irmãos. Vamos lá, olha só. Aqui está o nosso sumário. Vamos lá, irmãos, está aqui o sumário nosso. Essa aqui será a nossa aula de hoje, irmãos. É importante você entender, irmãos, que todo esse material para você está disponível em PDF de maneira gratuita nos nossos canais de comunicação do projeto, tá? No Telegram, no WhatsApp, no Instagram e também no Facebook. Mais o material em PDF. Tem como somente compartilhar ele somente no WhatsApp e no Telegram, irmãos. Então aqui embaixo, aqui vai estar com você aqui fixado. Primeiro comentário, os links, tá, do projeto no Telegram, no WhatsApp, Facebook e Instagram. Vá lá, entre, acesse e faça parte desta ideia. Não deixe a EBD morrer. Vamos lá, irmãos, está aqui o sumário, tá? São alguns pontos importantes que vamos conseguir hoje abordar aqui na aula de hoje, irmãos. Vamos lá? Papel na mão, canetinha na mão, vamos escrever, porque aqui tem coisa boa e coisa importante para você e para mim. Vamos lá. Olha só, irmãos, aqui na nossa apresentação, eu coloquei assim aqui na apostila. A infância é o período em que a personalidade e o caráter são moldados, irmãos. A infância é o período mais importante da vida do ser humano, porque nesse período, é um dos mais importantes, porque nesse período é aqui onde a criança vai começar a moldar o seu caráter. Até certa idade, ainda os pais conseguem controlar a criança, ensinar a criança, orientar a criança a ter um caráter sadio. Mas vai chegar uma época da idade da criança, na sua infância, que agora o seu caráter vai começar a absorver coisas externas. E essa absorção de coisas externas, pensamentos, ideias, imagens, vídeos, falas, vão começar a moldar a criança na sua personalidade, irmãos. Um detalhe, caráter não é herdado, caráter ele é adquirido. A mãe pode ser alguém que tem uma índole ruim, mas nem por isso o filho vai ter a índole do pai e da mãe. Tá ok? A educação familiar, ela coopera para a formação de um caráter sadio, tá? Mas é a criança, no seu desenvolvimento, no seu crescimento, que vai se moldando com o tempo. Olha aqui, ó. Emoções como medo, raiva, alegria, tristeza e ansiedade já estão presentes desde cedo. Mas muitas vezes as crianças não sabem como expressar ou lidar com elas, tá? Desde cedo, elas já expressam o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, a ansiedade, irmãos.
desde cedo, mas a criança ela não tem ainda maturidade para poder expressar ou lidar com essas emoções. Olha aqui, ó, a EBD tem um papel de não apenas transmitir conhecimento bíblico, mas também ajudar os pequenos a compreender os seus sentimentos sobre a luz da palavra de Deus. Uma criança que aprende a lidar com suas emoções se torna um adulto equilibrado, saudável e cheio de fé. Irmãos, tudo parte da infância. Temos muitos irmãos adultos, pai de família, mãe de família, que já estão maduros, mas que ainda carregam traumas da infância. Tá? Por quê? Porque lá na infância não aprendeu a ser equilibrado, lá na infância não aprendeu a moldar as suas emoções e cresceu com complexos, cresceu com ansiedade, cresceu com alguma coisa psicológica que hoje não consegue mais lidar com isso, porque lá no passado não houve alguém que pegasse na sua mão para lhe orientar. Tá? E este é o papel importante da EBD do professor, pegar na mão para poder orientar, né? O professor, a EBD, eles são uma ponte entre o psicólogo, tá ok? E o cliente, tá? E o paciente. Então o professor, ele é o primeiro contato na escola dominical com o aluno, irmãos. E é nesse primeiro contato que você vai observar o seu aluno, as crianças aqui em questão, né? As suas emoções, o seu medo, a sua raiva, a alegria, a tristeza, a ansiedade. Tá? Para quê? Para poder orientar com equilíbrio. Uma boa orientação hoje, amanhã teremos adultos equilibrados, adultos saudáveis e cheios de fé. É importante você, tudo hoje aqui na aula, você anotar hoje, irmão. Anotar tudo, irmãos, tá? O que foi importante, anote e guarde para pesquisar futuramente. Olha aqui o tópico 1. Ó. Emoções no plano de Deus. As emoções não são pecado. São parte do que Deus colocou em nós. Olha só. Medo, raiva, ansiedade, tristeza não é pecado, irmãos. Isso tudo faz parte do que Deus colocou no ser humano. Nós somos completos, irmãos, nós não somos robôs. O robô, se ele der a cordinha, né? Ele não acorda, quando ele não pilha a bateria, ele vai andar, uma hora ele para, mas nós não, nós temos emoções, nós temos sentimentos. Olha aqui, Jesus, quando criança, também passou por processo de crescimento emocional. Está lá em Lucas, ó. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Então Jesus, assim como um de nós, ele também cresceu. E nesta fase de crescimento vai ter descobrimentos, né, de novas emoções. E é nessa hora que vai entrar o papel da EBD. Pegar na mão do aluno e o orientar com sabedoria. Olha aqui, ó. Isso mostra que desenvolvimento espiritual, intelectual e emocional caminham juntos. O crescimento, né, o desenvolvimento espiritual, ele caminha junto com o intelectual e com o emocional, de mãos dadas. Não é cada um para o canto, entendeu? Há pessoas que muito, né, que tipo assim, que supervalorizam o espiritual e esquecem o emocional. A balança desequilibra, irmãos. Tem que ter um equilíbrio espiritual, emocional e intelectual. Outros muito forçam, sabe, intelectual, ler muitos livros, estudar demais e não desenvolve espiritual e nem emocional. Tem que ter um equilíbrio entre emocional, espiritual e intelectual. Aqui, ó, as crianças precisam aprender que, primeira coisa, Deus se importa com seus sentimentos. O teu aluno, ele tem que entender que Deus se importa assim com o que nós sentimos. Deus não está inerte com o que você sente. Deus se importa, Deus tem preocupação com nossos sentimentos, irmãos, porque é por nossos sentimentos que vão vir coisas talvez piores, né, em nosso interior. A nossa emoção, se não for controlada, né, se não for bem trabalhada, ela pode gerar coisas ruins para nós mesmos, tá? É normal sentir tristeza, sentir medo ou raiva, mas essas emoções devem ser entregues a Deus. 1 Pedro 5,7, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, irmãos, tá? Então coloque a tua tristeza, coloque o teu medo, a tua raiva, a tua emoção sobre Jesus Cristo. Ele quer carregar o nosso fardo, irmão.
Olha aqui, a alegria verdadeira vem de Cristo. Então, a criança ela tem que entender que Deus se importa com o seu sentimento, tem que entender que é normal sentir emoção, entender que a alegria verdadeira ela vem de Jesus Cristo. Então, tá aqui, né? Tá aqui no banner. Esse material para você está em PDF, disponível de maneira gratuita lá no nosso Telegram, também no nosso WhatsApp, irmãos, tá bom? E também não se esqueçam de entrar, de acessar a plataforma nossa lá pelo Instagram e pelo Facebook, irmãos. Também lá tem muita coisa boa, muito artigo bom, tá? Vamos lá, irmãos, para o tópico 2, a importância da educação emocional na EBD, irmãos. Lembrando que, né, é importante você se inscrever no canal, compartilhar esta aula, comentar aqui nos comentários aqui embaixo, tá bom? E curtir, irmãos. Para quê? Para que eu possa continuar com esse trabalho, para ajudar você e também abençoar mais vidas fora você. Então, se inscreva no canal, compartilhe esta aula, curta este vídeo e comente também aqui embaixo. Vamos lá para o tópico 2, a importância da educação emocional na EBD. Segundo a psicologia educacional, a criança aprende melhor quando se sente segura e acolhida, irmãos. Olha só, o assunto de hoje é qual? É crianças e emoções, como ensinar os pequenos com sabedoria, irmãos. E a EBD, ela tem um papel importante nesse ensinamento, tá? Na educação cristã, na psicologia educacional, ambos essas duas áreas de ensino e de ciência, elas vão ensinar a criança a entender que ela está segura e acolhida naquele ambiente. A EBD é para ser um ambiente de acolhimento, não de afastamento, irmãos. Tá ok? A criança tem que ter prazer de ir para a EBD, né? Isso significa que a sala de EBD deve ser mais que um espaço de ensino, deve ser um ambiente terapêutico, aonde ela pode rir, aonde ela pode chorar, aonde ela pode compartilhar e ser compreendida. Então a EBD é mais do que um espaço para ensinamento bíblico, irmãos. Faz parte, o nome, Escola Bíblica Dominical, faz parte do nosso currículo, mas também é um espaço de acolhimento, é um ambiente terapêutico, tem que ser um ambiente onde a criança, onde o aluno se sinta à vontade, se sinta compreendido, porque se na EBD não tiver essa compreensão, lá no mundo, na escola secular, eles vão encontrar. A escola secular, ela vai ensinar o que a EBD não ensina. E não é da maneira correta, não. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Na prática, acolher os sentimentos da criança sem ridicularizar, validar suas emoções. Eu entendo que você está com medo. Olha só. Mostrar como a Bíblia fala sobre sentimentos, irmãos. A Bíblia é o nosso manual de regra prática de fé. Tá bom? Assim, a criança vai aprender que pode confiar em Deus e também em sua comunidade de fé. A criança tem que entender que a EBD, que a igreja, é um espaço de acolhimento. Olha a importância da educação emocional da EBD para uma criança, irmãos. Porque lá é o princípio de tudo. A idade da criança, a idade infantil, é o início de tudo que você imaginar. Entendeu? É na EBD que ele vai aprender, né, a se conhecer melhor, que ele vai aprender a controlar suas emoções, aprender a expressar-se melhor e aprender como lidar com suas emoções. Amém, meus irmãos? Então no tópico 1 vimos que as emoções do plano de Deus, tá? Tudo isso faz parte do nosso corpo. Nós temos hormônios, ok? No tópico 2, falei sobre a importância da educação emocional na EBD. A psicologia educacional, a criança, ela vai aprender melhor quando se sente acolhida. Então a EBD é lugar de acolhimento. E aqui no 3, né, a Bíblia e as emoções para crianças. Olha que interessante isso aqui, irmãos. A palavra de Deus é rica em histórias que revelam emoções. Professores podem usar personagens bíblicos para ensinar. Por exemplo, olha só, aqui meus irmãos são alguns exemplos práticos, tá? Mas tem muito mais. Temos Ana e a tristeza transformada em oração, né? Ou seja, Ana, ela pegou sua tristeza e converteu ela em oração.
Nós temos Jesus e a compaixão pelas pessoas. Jesus Cristo, ele sentia dó das pessoas. Ele sente compaixão pelo sofrimento do ser humano, irmãos, tá? Temos Paulo e a alegria em meio às dificuldades, ok, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Então, nós temos muitos exemplos práticos na Bíblia que vão orientar a criança nas suas emoções. Tristeza, angústia, ansiedade, medo, raiva, faz parte de nossa formação hormonal. Isso é muito sério, irmãos. O ser humano, o crente, ele não é só o espírito e alma, ele também é corpo. Nós somos também corporal, temos emoções, temos sentimentos e temos que aprender a lidar com cada fase de nossa vida. A nossa vida, ela é formada por fases. A nossa vida, ela é feita em fases. Temos que aprender a lidar com cada fase, cada momento de nossa vida. Olha aqui. Essas narrativas ajudam a criança a identificar suas próprias emoções e a ver como Deus cuida delas. O ensino deve sempre reforçar: Deus está com você em cada emoção. É tristeza? Deus quer te ajudar a se alegrar. É angústia? Deus quer te dar paz no teu coração. É medo? Ele quer te dar segurança em meio às tempestades. Então, para todo tipo de emoção, existe Deus uma solução para nós. Então, isso que a criança tem que entender na classe de EBD, que as suas emoções não são pecado. Meus irmãos, temos de parar com isso, irmãos. Tudo é pecado. Ah, pastor, não, irmãos, eu não estou aqui tentando pôr para você aqui uma coisa relativizando o pecado. Não, pecado é pecado. Irmãos, eu sei o que é pecado. Tá? Mas nós temos emoções em nós que não é pecado, não. Tristeza, angústia. Agora, se nós não nos controlarmos, né? Se nós não nos governarmos, nós não tivermos o controle, um autocontrole, esta emoção vira um pecado. Ok? Vamos ver aqui, ó. Então, temos que ensinar a criança que Deus, ele está com ela em cada emoção. Deus se importa com os nossos sentimentos. Irmãos, não se esqueçam, esta aula faz parte do projeto Não Deixe EBD Morrer, irmãos, tá? O nosso canal aqui no YouTube, ele é um canal voltado para esse projeto também. Aqui as nossas aulas, nossos cursos, aqui temos, por exemplo, cursos gratuitos. Irmãos, olha aqui no meu canal, nas minhas playlists, só vai ver lá, ó, EBD, cursos gratuitos, psicologia cristã. Aqui tem muita coisa útil para você que é professor e também é aluno. Mas é importante inscrever no canal, irmãos. Tá bom? Aqui tem muito material rico para você, material gratuito. Amém? Mas eu conto com você também aqui, como? Escrevendo, compartilhando e também comentando aqui embaixo e curtindo. E não se esqueçam, no primeiro comentário aqui embaixo fixado, vai estar para você os links dos nossos canais do projeto. WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, tá ok? É coisa boa. Vamos lá, irmãos, tópico 4, estratégias práticas para professores da EBD. Olha só, estamos em um campo minado, irmãos, em um campo de guerra, e em toda a guerra tem que ter estratégia. Lidar com emoções de pessoas é uma guerra, irmãos. E para isso temos que aprender a entrar e aprender a sair. Saber falar com sabedoria, saber falar com entendimento e com graça. Olha aqui, ó. Primeira estratégia. Histórias bíblicas com aplicação emocional. Pergunte como você acha que Davi se sentiu. E você já sentiu-se assim? Você pega uma história bíblica e usa como gancho para ver como é que está o aluno emocionalmente. Tá? Irmão, se você usar isso com sabedoria, você vai aprender a entender melhor a tua classe. E quando o professor entende melhor sua classe não sucumbe, só tende a crescer cada vez mais. Olha aqui, segundo, a dinâmica é simples. Expressar emoções como desenhos, mímicas ou cores. Boas coisas simples. Um papel na mão com uma caneta, você faz coisas inimagináveis, irmãos. É ter criatividade, ó, estratégia. Estamos numa guerra, irmãos.
Tratar de emoções é guerra. É guerra travada. E não se vence guerra sem estratégia. Não se vence guerra sem meios de guerrear também. Tá? Então, as dinâmicas simples também são meios de expressar emoções com desenhos, mímicas ou cores. 3. Dialogar, né? Um diálogo acolhedor. Olha aqui. Reserve um momento na aula para perguntar: como você está hoje? Irmão, eu tenho por tendência, quando eu vou dar aula na minha EBD, né, na minha igreja, na minha classe, a minha primeira pergunta é essa aqui, ó: os irmãos estão bem? Depois outra pergunta, né? Como foi a sua semana? Isso demonstra que você está preocupado com eles, um diálogo que vem a acolher a classe, irmãos. Nós somos professores, não estamos lá para poder julgar ninguém, mas para poder ajudá-los, para dar as mãos, andar de mão dada, orientar e levar aonde tem que levar. Olha aqui no 4, a modelagem pelo exemplo. Demonstre equilíbrio, se mostre calmo, acolhedor e paciente, irmãos. Professor explosivo vai afastar a classe. Professor ignorante não vai fazer na classe amizade. Professor que é travado, ele não consegue entender a classe, porque a classe não vai se abrir para ele. Então, modele pelo exemplo. Seja alguém conversador, seja alguém equilibrado, se mostre uma pessoa calma, acolhedora e paciente, irmãos. Aprenda a ouvir mais. Nem sempre da aula é só falar, né? Nem sempre da aula é somente falar, tem que ouvir. Então eu quero também hoje aqui ouvir você. De que maneira? Aqui embaixo comentando, irmão, tá bom? Então, meus irmãos, o professor tem que modelar pelo exemplo. E aqui no 5, oração específica. Ensine a criança a orar sobre os seus sentimentos. Senhor, eu estou com medo, mas confio em Ti. Irmãos, nós temos que dar as mãos para as crianças. Nós temos que orientar as crianças, né, o seu caminho que deve andar. O professor tem que dar a mão para a criança, para o aluno, irmãos. Olha que interessante, estratégias práticas para professor de EBD. Qual estratégia? Histórias bíblicas, explicação emocional, dinâmicas simples, diálogo acolhedor, modelagem pelo exemplo e oração específica. Estamos na classe para ensinar a criança no caminho. Esse no caminho, né, é com ela, de mão dada. Tá bom? Vamos lá para o próximo tópico, o tópico 5, formando adultos emocionalmente saudáveis. Já passamos aqui, irmãos, né, 4 tópicos importantes, né, que foram quais? Mais uma vez, olha aqui, emoções no plano de Deus. O 2, a importância da educação emocional na EBD. O 3, a Bíblia e emoções para crianças. E o 4, estratégias práticas para o EBD. Agora aqui o 5, formando adultos emocionalmente saudáveis, tá, irmãos? Olha aqui, ó. Uma criança que aprende a lidar com emoções, ela cresce com um adulto capaz de... Ó, interessante. Se a criança ela não aprender a lidar com suas emoções, ela não vai controlar os seus impulsos quando estiver adulta. Mas uma criança que aprendeu a lidar com emoções, ela cresce como um adulto que controla as reações impulsivas. Olha só, irmãos, tem muito adulto hoje que não consegue controlar os seus impulsos porque quando criança não foi bem orientado. Porque lá atrás não foi bem ensinado, tá? Se foi bem ensinado, ele não conseguiu pegar a ideia. Então, um ensinamento é feito de maneira com insistência. É igual a pedra com a rocha, tem que falar, até surtir um efeito, até moldar a criança. Se a criança hoje não for moldada, não poder lidar com emoção, lá na frente será um adulto impulsivo, tá? Segundo, ser compassivo com os outros. Uma criança que hoje não aprende a lidar com emoções, ela vai tornar-se um adulto que não vai ser compassivo com o próximo. Isso aqui é fato, irmãos. Mas a criança hoje muito bem orientada, ela vai crescer compassiva, vai crescer paciente, ela vai crescer mais amorosa, tá ok?
Quando a criança ela aprende a lidar com suas emoções, ela cresce como um adulto, né, capaz de ter esperança em meio às dificuldades. Ela, mesmo com problema, mesmo com luta, não vai se frustrar, porque ela vai entender que ela foi ainda criança ensinada a ter esperança. Então, irmãos, toda a base hoje é com criança, irmãos. A EBD tem que investir na classe das crianças. A EBD tem que investir pesado na classe das crianças. As igrejas têm que aprender a investir com força na classe juvenil, na classe infantil, na classe das crianças. Por quê? Porque ela é a base. Se a EBD não investir nessa base, irmãos, tá? Ela não vai ter força, essas crianças. Olha aqui, para viver em comunhão saudável na igreja e na sociedade. Olha a importância, irmãos, que é tua classe, professor. Olha a importância que é para a criança, né? Um ensinamento saudável a lidar com emoções. Ela vai crescer controlando os impulsos. Ela vai crescer sendo capaz de ser compassiva com os outros. Ela vai crescer tendo esperança em meio à dificuldade. Ela vai crescer vivendo em comunhão saudável na igreja e na sociedade. Investir no equilíbrio emocional dos pequenos é plantar semente de um futuro cristão firme, resiliente e cheio de graça. Quando quando a igreja investe nesse equilíbrio emocional, ela está plantando algo para o futuro, irmãos. Investir em criança, investir em EBD e pastores. Quando você investe na EBD, está investindo em sementes para o futuro cristão saudável. Para a tua igreja ter um bom crescimento, um bom desenvolvimento, aprenda a investir nela na EBD hoje, irmãos. Aqui, investir no equilíbrio emocional dos pequenos é plantar sementes de um futuro cristão firme, resiliente e cheio de graça. Para fechar aqui a aula, meus amados irmãos, eu estou aqui pusimos aqui um banner, né, com alguns textos bíblicos chave. Aqui, por exemplo, aqui, ó, Provérbio 22. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Instrução. A família anda de mão dada com a EBD, com a igreja, na questão de instruir, certo? Certo que a EBD não faz papel da família, do pai e da mãe. Eu, como pai, como mãe, não posso jogar para a EBD a missão que é minha. Cada um no seu quadrado. Lucas 12:52. Jesus crescendo em todas as áreas da vida. Jesus cresceu emocionalmente, espiritualmente e também intelectualmente. Aqui em Salmo 56. Deus recolhe as lágrimas. É normal chorar, irmãos. Emoções faz parte da nossa vida. Nós somos criados por Deus com emoções, irmão. Ninguém é robô, tá? Filipenses 4:4, a alegria como mandamento. Alegrai-vos sempre no Senhor. E 1 Pedro 5:7, lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, irmãos. Tá aí, irmãos, tá? Uma videoaula hoje que veio para te abençoar, para te orientar, para te dar direção como professor, né, no controle emocional da tua classe, irmãos. Este material é útil para você? Se é, compartilhe esta aula com mais alguém. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Fique na paz e Deus te abençoe.